Podcast Rio Ônibus, o canal para quem usa transporte público no Rio. Bem-vindo ao podcast do Rio Ônibus, o seu ponto de encontro para conversas sobre mobilidade urbana, transporte público e as histórias que movimentam o Rio de Janeiro. Eu sou Paulo Valente, diretor de comunicação do Rio Ônibus, e te convido a embarcar com a gente nesse bate-papo que conecta você à nossa cidade. O enfrentamento à violência contra a mulher exige a atuação conjunta do poder público, das instituições e da sociedade. Neste mês de agosto, a campanha Agosto Lilás reforça a conscientização sobre o tema e, neste ano, ganha destaque com os 20 anos da Lei Maria da Penha, marco na proteção dos direitos das mulheres. Para falar sobre esse assunto, recebemos a doutora Isabela Jordan, promotora de justiça e coordenadora do Núcleo de Gênero do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, que abordará a importância da campanha, os avanços da Lei Maria da Penha, a parceria entre o Rio Ônibus e o Ministério Público por meio do Pacto Ninguém Se Cala, além dos desafios no combate à violência contra a mulher dentro e fora do transporte coletivo. Doutora Isabela, mais uma vez, em meu nome, em nome do nosso presidente João Gouveia, de toda a diretoria do Rio Ônibus, obrigado por participar com a gente do nosso podcast. Muito obrigada muito mais uma vez por abrir essa oportunidade de diálogo. Agradeço ao presidente João Gouveia e a você também. Achei muito interessante a forma de abertura, mencionando que vocês movimentam a cidade, vocês de fato movimentam, né? Então é um prazer estar aqui movimentando também a sociedade, de uma certa forma, pelo podcast, levando informação e cultura. Sim, uma coisa que a senhora colocou é essa questão de movimentar a cidade. A gente tem um exemplo recente, né, que tivemos uma paralisação dos rodoviários por conta da questão do dissídio coletivo. E olha, um dia em que a frota de ônibus rodou bem reduzida, o impacto que causou na cidade toda. Um ex-presidente nosso, já falecido, o doutor Eurico Galhardi, ele tinha uma definição meio poética para o ônibus. O ônibus era o sangue que movimentava o grande organismo que é a cidade, que são as cidades, nesses organismos. Então, ele falava assim: olha, se o ônibus não funcionar, o escritório não abre, o mercado não Nada, abre, o hospital não vai nada funcionar funciona. direito, a escola não terá alunos, professores, o engarrafamento que vai ser causado é muito grande. Então, ninguém presta muito atenção na importância do transporte público, não só do ônibus. Mas no dia que não tem o transporte público, tudo para, a economia da cidade param as instituições. Então, nós somos fundamentais para movimentar a cidade, a economia, a educação, tudo isso. E na pandemia isso ficou bem claro, porque tudo parou, mas os ônibus tinham que continuar em operação. E a gente tem noção dessa responsabilidade, mas a sua constatação disso faz muito bem para a gente, porque é uma pessoa que está O transporte faz a entendendo essa cidade acontecer, importância. a sociedade acontecer, né? Sim, exatamente isso. Então, muito obrigado pela sua observação. Tá? Então, tá vendo, pessoal? Estou falando com a equipe técnica aqui. A nossa abertura aqui tem a repercussão certa, tá vendo? Então, vamos lá. Então, doutora Isabela, o mês de agosto marca, então, essa campanha nacional do Agosto Lilás, que é dedicada à conscientização e ao enfrentamento da violência contra a mulher. Nesse ano tem um significado especial especial porque nós celebramos os 20 anos da Lei Maria da Penha, que é um dos principais instrumentos de proteção às mulheres no nosso país. Qual a importância dessa campanha e desse marco da Lei Maria da Penha para a sociedade e que avanços que a senhora destaca ao longo dessas 2 décadas? Nossa, foram muitos avanços. É difícil, né, a gente poder sintetizar o avanço, até porque as próprias assim, atualizações legislativas, assim, nos últimos 3 anos, foram 25 leis que atualizaram a Lei Maria da Penha, que é esse microsistema de prevenção, proteção e repressão. Mas eu acredito que o grande marco desses 20 anos, né, e por que isso é tão simbólico, é mostrar que antes
a gente estava, quando tudo era grama, né? Não havia nada plantado, a gente estava numa sociedade ainda, em termos de proteção à mulher, muito rudimentar. Hoje, as luzes foram acesas. Nós estamos colocados aí na sala com as luzes acesas e temos que enfrentar essa realidade que nos é apresentada, né? E isso já é muita coisa, poder enxergar hoje a violência contra a mulher como um problema social, um problema de saúde pública, porque a OMS já reconhece que a violência contra a mulher é uma questão também de saúde pública, um problema que é de todos e não só da mulher, um problema que não é privado, e aperfeiçoar esses instrumentos diariamente, né? A gente levando para nesse nosso ponto que é o transporte público. A violência contra a mulher, ela é tão transversal na nossa sociedade que a gente visualiza que até mesmo no campo do transporte público e da participação social, ela acaba impedindo a mulher de estar socializada, por não encontrar um espaço de segurança e de dignidade para ela, né? Então, vamos lá para o campo do transporte. Quando a violência contra a mulher ela é naturalizada, ela é considerada um comportamento trivial, ou o assédio, uma mera inconveniência, que ele obviamente não é, a gente está, de certa forma, restringindo a liberdade de ir e vir e a autonomia de participação plena das mulheres e meninas nesses espaços públicos e privados, né? Então, poder ter um espaço de segurança público, poder ter um transporte público de segurança, de respeito, de dignidade, transmite a mensagem de que a mulher pode participar e estar presente em todos os locais onde ela desejar, né? Então, Sim. isso permite não só a socialização, mas a ampliação com segurança da educação, a mulher e a menina irem à escola, à universidade, o trabalho. Então, romper com essa cultura de violência é uma responsabilidade coletiva, né? Exige uma construção coletiva e não só das forças de segurança, enfim, é uma Sim. construção de todos nós. Então, dentro dessa construção, o Rio Ônibus entendeu já há um tempo, a gente conversava sobre isso antes de começar a gravar, o nosso presidente João Gouveia, que sempre teve essa preocupação com o que nós podemos fazer além de transportar as pessoas, né? Que 2 milhões de pessoas passam por dia dentro dos nossos ônibus numa cidade que tem 6 milhões de habitantes. Então, é como se a cada 3 dias a cidade inteira circulasse pelos ônibus da nossa base, do Rio Ônibus. Então, ele entendendo isso, buscou parcerias aí com o poder público, com o Ministério Público agora né, no nosso trabalho conjunto, buscando dar sua parcela de contribuição para esse enfrentamento, né, através de conscientização, do treinamento do seu pessoal, que acho que é o caminho. E a gente desenvolveu, então, o Pacto Ninguém Se Cala, né, que é uma iniciativa voltada à conscientização, é o enfrentamento da violência contra a mulher no transporte coletivo. A gente já gravou até um podcast falando sobre isso, a gente vai citar aqui nos créditos para o pessoal que quiser assistir a nossa primeira gravação, junto com o presidente João Gouveia. Mas para o pessoal que ainda não conhece essa parceria, a senhora podia explicar como é que surgiu o pacto, quais os objetivos e de que forma ele vai colaborar para o transporte público ser mais seguro para as mulheres? Claro, é um prazer poder explicar um pouco melhor o pacto. Então, o pacto é uma estratégia, um projeto de mobilização social do Ministério Público em colaboração com a sociedade civil, né, e com os organismos da sociedade público e privada, voltada à implementação efetiva da lei Não é Não, que é a Lei 14.786 de 2023, que representa uma mudança grande, né, no foco da resposta que antes era exclusivamente repressiva, para uma resposta de prevenção e de educação para a construção de ambientes seguros
e livres de assédio, né? Então, o pacto vem trazendo essa, essa, esse reforço institucional de implementação dessa lei, que em parceria traz uma parceria da sociedade civil com a sociedade civil, propondo as facilitações, né, nessa construção, interlocução com a Secretaria da Mulher, a implementação das capacitações, a criação de fluxos de encaminhamento, orientação sobre o atendimento às mulheres no caso de evento, né, busca prevenir, identificar as situações, qualificar as pessoas para um atendimento não revitimizante, orientador, e fazer essa interlocução entre a sociedade civil e as instituições privadas com as instituições públicas para um adequado atendimento das vítimas de Certo. violência. Bom, É uma lógica assim de não apenas reagir à violência quando ela acontece, mas construir antes disso todo um fluxo de compreensão do que ela é, do que é o assédio e como agir no caso de ocorrências. porque o ideal é a gente trabalhar para que não ocorram, né? Para que não haja esses episódios de Sim, violência, sim. conscientizar para isso. E aconteceu, infelizmente, como proceder nesses casos, né? E principalmente a questão do apoio à mulher vítima dessa violência, para romper aquele ciclo que muitas vezes a mulher quer denunciar, mas depende economicamente do agressor, está na casa dele, ela tem medo de sair. Então, eu acho que essa rede de apoio que está montada em volta disso vai além da repressão, vai na educação para que não aconteça e no suporte caso esses casos de violência aconteçam. Acho que isso que é o mais importante desse trabalho, né? É dar todo o prevenir e em acontecendo, dar o suporte para que a pessoa possa fugir desse Orientar, ciclo. é. A gente tem duas situações distintas. Uma situação é a violência que ocorre contra a mulher na rua, né? E aí, nesse caso, o que seria eventualmente num transporte público, que a gente sabe, infelizmente, a gente ainda vive numa sociedade que não foi educada o suficiente para isso, né? Então, assim, nesse caso, não revitimizar, não julgar a mulher, não desacreditar a mulher, poder acolher, poder realizar, prestar informação necessária a ela do que ser feito. Existem inúmeros canais de denúncia, de acolhimento mesmo, né? Existe o Rede Mulher, que é um aplicativo da Secretaria da Mulher, com o que traz até mesmo uma possibilidade do link direto com a DEAN digital, que é para fazer um registro de ocorrência, caso esse seja o desejo, né, de forma virtual, e todos os equipamentos e serviços que o Estado e o município possuem de atendimento à mulher. No caso da vítima de violência doméstica, propriamente dita, a gente sabe que não é um episódio único. Em geral, a mulher está inserida num ciclo de violência do qual ela não consegue, muitas vezes, identificar que ela está vivendo uma situação de violência, ou quando ela identifica, ela não consegue romper esse ciclo, porque por inúmeras razões, porque ela não quer romper uma união, porque ela depende economicamente, porque é o pai dos meus filhos, enfim, são muitos os fatores que levam a mulher a se manter num ciclo de violência. Só que a gente precisa ter em mente que o ciclo de violência, ele na verdade não é um ciclo, ele é uma espiral. Então, o que isso quer dizer? Tende a acontecer de cada vez os intervalos serem menores e os episódios serem mais graves ou contundentes. Então, é importante a mulher se fortalecer se estruturar para poder tomar medidas concretas e planejar
o rompimento daquela relação, onde ela vai morar, como ela vai se sustentar. E para isso existem os equipamentos e os serviços, não só do governo, mas também o NAVE, que é o nosso núcleo de apoio à vítima do Ministério Público, que realizam essa orientação à mulher de todos os seus direitos, do que esperar, de como se programar. Existem benefícios sociais que podem ser usados, né, nesses casos de necessidade. Existem equipamentos que promovem é, a autonomia da mulher, concursos capacitantes, existe o programa Emprega Elas do município, que a mulher entra num banco de talentos e é, ela é encaminhada para entrevista de emprego, enfim, são muitos os recursos que as mulheres têm e que tanto que o governo vem desenvolvendo, né, o governo e o município, para auxiliar a mulher a sair desse lugar que ela não merece estar, né? Sem dúvida. Então, uma outra pergunta. No caso já do transporte coletivo, nós estamos colocando cartazes dentro dos ônibus, indicando, né, através de QR codes e de telefones, canais para que as mulheres que são vítimas de violência dentro dos ônibus ali possam fazer suas denúncias, suas reclamações e também buscar todo esse apoio, né? Quer dizer, encaminha primeiro com a denúncia, mas é oferecido nesses canais todo esse suporte que nós conversamos. Mas eu lhe faço uma pergunta. Eu estou viajando de ônibus, não presencio alguma coisa. Como que eu devo agir? Porque a gente sabe que muitas mulheres, às vezes, ficam até paralisadas diante de episódios de violência, de coisas assim. Ou a gente, às vezes, está em casa, eu estou andando de ônibus, vejo um telefone, lembro de uma gritaria que teve no meu condomínio de alguma agressão. É, a pessoa que está assistindo, homens e mulheres que estão assistindo isso, mas que não tem envolvimento direto com o caso, podem e devem utilizar esses canais também, podem fazer esse tipo de denúncia, de colocação. Sim, assim, obviamente a gente orienta a não haver nenhum tipo de confronto direto com o agressor, porque isso pode estimular a violência, né? Mas qualquer um que esteja assistindo pode realizar um chamado, pode fazer a denúncia de forma até mesmo anônima, pode oferecer ajuda. A senhora está precisando de ajuda? Às vezes uma interrupção sem ser no estilo de confronto, já é suficiente para dar suporte à mulher, né? E agora, com o pacto, vocês vão colocar dentro dos ônibus todo o QR Code com toda a rede de comunicação, possibilidade de denúncia, possibilidade de pedido de ajuda. No QR Code, tem o passo a passo de como deve se proceder nesses casos, né? Existe ainda a possibilidade de chamar com georreferenciamento através desse aplicativo Rede Mulher, que também vai estar no QR Code, nos ônibus, a patrulha Maria da Penha, e eles realmente chegam, né? Eles conseguem pelo sinal do celular fazer a captura de onde a pessoa está para realizar o atendimento. Isso é um Não importante tem uso da espaço. tecnologia para a segurança da mulher, né? Bom, isso é bom. Então, Então, a gente já finalizando, a gente está lançando então o pacto no Agosto Lilás. Agora nós vamos ter a data do lançamento oficial. O trabalho já vem sendo bem desenvolvido através de uma série de reuniões, de encontros, preparação do material, cartilha, treinamento. As empresas estão mobilizadas já aqui. A Márcia Vaz, que faz aqui o gerenciamento de todo o processo, está em contato permanente com a senhora, com a sua equipe, da Secretaria Estadual da Mulher também. Então, esse trabalho já vem sendo feito, mas a gente tem essa preocupação com conscientizar, prevenir, com acolher. Mas olhando assim para o futuro, passaram os primeiros 20 anos da Lei Maria da Penha, nos últimos 3 anos, mais algumas leis que foram criadas aí para dar mais dinamismo, mais consistência a esse trabalho. Mas para o futuro, tem projetos, ações, iniciativas já sendo planejados
pelo Ministério Público para a gente fortalecer essa luta, tanto no transporte coletivo quanto em todos os outros espaços da nossa sociedade? Nossa, o Ministério Público hoje ele é um celeiro de projetos. A gente está tendo até que priorizar para poder dar conta, né, de realizar tudo que a gente deseja. Então, assim, existem projetos de fortalecimento das promotorias de atuação no combate à violência doméstica, com grupos de equipes técnicas para que a mulher possa ser imediatamente já inserida nessa rede de proteção, nesse primeiro atendimento médico, médico, olha só o ato falho, nesse primeiro, porque é uma emergência, né? É um Emergência, ato sim, falho sem porque é dúvida. realmente uma situação de E que, infelizmente, emergência. muitas vezes acaba terminando até no atendimento médico. Não, normalmente termina no Termina atendimento no médico, mas atendimento é porque médico. a gente que está lá no trabalho de ponta, muitas vezes faz o atendimento à vítima numa situação que parece aqueles seriados de Law and Order unidade de Special emergência, Victims Unit. sabe? É Sim. uma realidade muito difícil que as mulheres enfrentam e nós que estamos nesse trabalho de ponta também enfrentamos. Mas nós temos um trabalho também, um projeto de levar esse atendimento às vítimas para comunidades, de aproximação com as comunidades, que muitas vezes as mulheres nesses territórios possuem menos acesso à informação e à proteção e aos serviços e equipamentos do Estado. Nós temos o projeto de interiorização do NAVE para levar o núcleo de apoio à vítima a todo o interior do Estado. Nós temos projeto de transformar esse atendimento que é realizado dentro do Ministério Público de forma integrada com os equipamentos e serviços. E a gente tem para o ano que vem um grande projeto em construção, que é a Casa da Mulher Brasileira, que é um projeto do Ministério das Mulheres, que está sendo desenhado e construído, já está em implementação com a Secretaria da Mulher do Estado, do município, o Tribunal de Justiça, o Ministério Público, toda a rede, a Defensoria, para atendimento especializado, concentrado, e a Polícia Civil também, né? Num único lugar em que a mulher consiga chegar e receber todo o atendimento que ela precisa. Então, são muitos os projetos, e a gente precisa ter fôlego, porque para enfrentar essa situação que hoje é uma epidemia, né? Que é a violência contra a Infelizmente. mulher e a discriminação contra a mulher. Sim. Mas eu A acho que, gente espera que a então, Casa da Mulher Brasileira esteja inaugurada em março de 2027. Essa é a nossa intenção. então Estamos a senhora já, trabalhando para isso. então a senhora já coloca na sua agenda para março, depois aí as assessorias conversam, a gente gravar um podcast falando sobre essa criação da Casa da Mulher Brasileira, que vai ser mais um passo aí dentro dessa luta que é muito importante. Bom, a gente está Hum. chegando ao fim aqui do nosso podcast, doutora Isabela. Eu queria mais uma vez agradecer aí pela sua disponibilidade, pela sua participação, especialmente pela parceria do Ministério Público aqui com o Rio Ônibus, para que a gente possa desenvolver esse e outros projetos. Mesmo que o ônibus não seja para os próximos o veículo de divulgação, e a gente tem esse treinamento, mas para a gente poder ser parceiro em outros projetos que demandem aí qualquer auxílio que o Rio Ônibus possa prestar através da seção de ônibus para transporte do pessoal, para realização de palestras. Às vezes vão fazer um evento com os filhos das vítimas, tem que levar o Ah, pessoal que para um evento bacana! cultural e tudo. Mas o ônibus é um veículo importantíssimo, Sim, né, de sim. comunicação também. Sim, sim, Ele não, isso é alcança. Foi a alegoria do antigo presidente, é o capilar da cidade. sim, Realmente é sim. um E a gente circula muito pelas comunidades, onde muitas vezes isso, a polícia tem dificuldade de entrar, o ônibus entra. Veja esses exatamente. episódios aí em que os ônibus têm sido utilizados como barricadas.
colocam o ônibus Uhum. com barricada para evitar a entrada da polícia nas comunidades e tudo. Então, a gente está presente nessa É. linha de frente dessas batalhas aí contra a violência, contra a insegurança. Então, olha, muito obrigado pela sua participação. Em meu nome, do presidente João Gouveia, da Márcia Vaz, de toda a equipe, e certamente esse é o primeiro de muitos projetos que a gente pretende participar e apoiar também. Muito obrigado, doutora Isabel. Eu que agradeço, muito obrigada. Então, pessoal, agradecendo mais uma vez a participação da doutora Isabela Jordan, chegamos ao fim de mais um episódio do podcast do Rio Ônibus. Agradecemos a você, ouvinte, por nos acompanhar nesse bate-papo sobre mobilidade urbana e tudo aquilo que está relacionado ao ônibus. Continue nos acompanhando e fique ligado para não perder o próximo destino. Até a próxima. Apresentação e supervisão, Paulo Valente. Roteiro e produção, Peter Barcelos. Produção técnica, One Marketing. Rio Ônibus. Seu dia passa por aqui.